Olá, pessoal. Demorou um pouquinho para a gente poder entrar aqui, mas a gente estava fazendo os ajustes, já estávamos aqui conversando, eu e o professor, batendo um papinho sobre a nossa rede. Enfim, agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Bom dia, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando para poder ouvir a nossa palestra, para poder ouvir um pouquinho o que o nosso professor vai passar para a gente. Quero agradecer todos os diretores de EMEI, de EMEF, coordenadores, professores, equipe da Secretaria de Educação, enfim, a todos que estão aí lutando conosco nesse momento. Agradeço a todos que estão assistindo. Nós temos também, professor, alguns convidados, diretores de escola particulares, professores, a rede do Estado, alguns supervisores, dirigentes de outras cidades. Sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, nós estamos aí começando o nosso replanejamento, um momento super importante na nossa prática pedagógica para a gente poder realmente refletir sobre aquilo que a gente já fez, sobre aquilo que a gente ainda tem que fazer, avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, estamos aí, professor, todos juntos, para poder tentar fazer o melhor para os nossos alunos. Não estamos vivendo um momento fácil, estamos vivendo um momento muito difícil, no qual nossos professores tiveram que se reinventar a cada momento. Um momento difícil para as famílias, um momento difícil para os alunos, mas enfim, estamos todos juntos, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa um do outro, e essa iniciativa do replanejamento e trazer o professor para vir discutir conosco é justamente para isso, para a gente poder ter um norte, para a gente ouvir o que o professor tem para trazer para a gente, e sinta-se muito à vontade, sinta-se muito acolhido em estar aqui conosco, é realmente um prazer a nossa equipe recebê-lo. E eu queria agradecer também, nesse momento, toda a equipe da Cooperativa Sicredi, que sempre nos ajuda com palestra, com treinamento. E a Cooperativa Sicredi, ela está sempre junto conosco, através do programa União Faz a Vida. E eu sempre falo que esse programa ele é fundamental, professor, na nossa rede, porque ele traz para nós como a gente trabalhar através da comunidade, através da interação, através de ir além dos muros da escola, que eu acho que isso assim é muito importante. A gente sabe que a educação não se faz sozinha, a gente precisa da família, da comunidade, a gente precisa da sociedade, e o Sicredi tem colaborado muito. Agradeço o Marcelo, nosso coordenador, que vai deixar uma mensagem para nós daqui a pouco. O professor Juliano, que é o nosso prefeito, agradeço o seu João também, que é o nosso presidente da Cooperativa Sicredi, que sempre nos auxilia. O professor Marcos Maier também vai passar uma mensagem do seu João. Enfim, eu acho que hoje não é o momento da minha pessoa ficar falando com a rede, embora eu agradeço a todos, mas é o momento de ouvir o professor. Né? Nosso professor, escritor, não vou falar o currículo dele porque é muito extenso, ele vai se apresentar, mas eu sei que o professor gosta de ser chamado como pai de 3 filhos, né? Que eu acho que é o melhor currículo que ele tem, que é aí a descendência dele, e estamos todos juntos, e peço que nesse momento o professor possa dar as boas-vindas para nós também e depois passar a mensagem que a gente tem que passar do Sicredi, e fique à vontade, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós vamos passar um momento muito legal, eu vou trazer informações importantíssimas a respeito da psicologia, da educação, da minha prática como professor, da minha prática como pai, tudo isso na tentativa de ser útil para você, na tentativa de te ajudar. Então esse vai ser o meu objetivo essa manhã. Então fica comigo até o final, e principalmente lá no final eu vou contar uma história muito legal que vai deixar vocês bastante emocionados, porque é algo que é importante a gente refletir nesses tempos assim tão difíceis, né, gente? Bom, então vamos fazer o seguinte, para a gente começar, eu tenho aqui
duas mensagens muito importantes eu quero compartilhar com vocês. Então vamos para a primeira do Marcelo, que é tão conhecido por todos vocês. Bom dia, meus amigos de Dracena. Neste momento, enquanto vocês se preparam para esse encontro, eu estou sendo operado na cidade de São Paulo. E desde já eu peço as orações e o carinho de vocês. Bom, nós trouxemos o que melhor tem no Brasil de pensamento sobre esse momento, sobre a educação, que é o professor Marcos Meyer, um amigo muito querido do Sicredi e que sempre prontamente nos atende. Ele vai conversar com vocês sobre esperança, sobretudo. E ele vai conversar com vocês sobre esse momento em que nós vivemos e como a educação se encaixa nesses tempos. Então eu espero que você aproveite muito. É com muito carinho que a gente traz para vocês esse grande palestrante. E é com muito carinho que eu quero dizer que nós sempre queremos estar junto de vocês. Por isso, a cooperativa Sicredi Centro-Oeste Paulista quer sempre te abraçar e quer sempre participar da sua vida, especialmente com o nosso tão querido programa A União Faz a Vida. Aproveitem muito, muito, muito e não se esqueçam da esperança, essa palavra tão bonita. Esperança que é transformadora nestes tempos de pandemia e também vai ser uma palavra fundamental quando nós trabalharmos a educação que transforma. Um abraço carinhoso, mesmo que virtual, na esperança de muito breve nos encontrarmos pessoalmente para um abraço de alma, um abraço que cura, um abraço que educa, um abraço que transforma. Um beijo para vocês, boa palestra. Isso aí, então essa foi a palavra do Marcelo. E deixa eu tirar aqui o vídeo. E agora a gente vai ouvir uma mensagem do diretor do Sicredi da região de vocês. Mas antes disso, eu vou gastar um minutinho para te contar, para fazer você refletir sobre uma coisa que a gente acaba não pensando direito e nunca ninguém faz a gente fazer essa reflexão, que é o seguinte, veja, há mais de 100 anos, o Sicredi nasceu com outro nome e tudo, mas hoje se chama Sicredi. Mas deixa eu rapidamente dizer por que ele nasceu, de onde veio essa ideia. Um padre que veio da Holanda, ele percebeu que o povo da cidade precisava de dinheiro e ia recorrer a pessoas que tinham dinheiro e emprestavam com juros altos. Ou alguns mudavam de cidade e iam a um banco e faziam empréstimos no banco. Claro, a juros muito altos. E aí ele percebeu também que outras pessoas da cidade tinham dinheiro e faziam o quê? Colocavam no banco. Então o banco pegava o dinheiro desse povo, dessa cidade, e emprestava para a própria cidade. Aí ele pensou assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma cooperativa? Quem tem dinheiro põe aqui, vai receber juros, e quem precisa pega da gente pagando juro mais baixo do que banco. Então assim nasceu a cooperativa. E olha o que a cooperativa faz. No final do ano, todo o lucro é dividido com a gente, com você, comigo. Quem participa da cooperativa acaba recebendo parte do lucro. Mas não é só isso. O Sicredi investe, por exemplo, em educação, por exemplo, essa palestra agora, essa live que a gente está fazendo, investe em instituições de caridade, ou seja, faz a região crescer, se movimentar, investe aqui, onde a gente está. Sabe o que o banco faz? O banco pega todo o teu dinheiro, juros altos, todo o lucro não vai para você, muito menos para a tua região. Os bancos pegam o lucro, dividem entre as famílias proprietárias do banco e gastam na Europa. É sério, gente. O Brasil precisa acordar para isso e investir em cooperativa, em todo tipo de cooperativa. Porque aí a gente fiscaliza, não tem como roubar, porque existe fiscalização constante, nós participamos das decisões do banco, ou seja, da cooperativa,
e assim por diante. Então, vale muito a pena a gente fazer parte de cooperativas. Inclusive, produtos que você compra no mercado, eu faço assim. Eu vejo, é de cooperativa? Eu pego de cooperativa. Porque eu sei que estou ajudando uma região inteira e não dando lucro para empresas multinacionais. Então, era esse o recado. Então, vamos lá, gente. Vamos ouvir, o nosso presidente aqui do Sicredi. Olá, professor, professora. Sou João Salve, o presidente do Sicredi Centro-Oeste Paulista. Gostaria de agradecer a você que participa do programa União Faz a Vida e vou deixar aqui algumas reflexões para que, senhores, ao longo do tempo, possam pensar e fazer as suas também, baseadas no momento em que nós estamos vivendo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Mas as reflexões que temos que fazer durante esse período é que o desafio atual é o de incentivar caminhos criativos para se construir um mundo futuro com esperança, face às repetidas mudanças de vida cotidiana, da organização social, das formas de comunicação, das instituições e da cultura, através de uma visão transdisciplinar, lúcida, crítica e realista. Poderá se perceber melhor o que é mais essencial para a sobrevivência da humanidade, dentro de uma ética que garante a qualidade de vida, a conquista da autonomia, na base da interdependência das gerações, com um novo olhar da razão, da verdade, da memória e da história. Cada vez fica mais claro que o futuro não pode ser concebido como mero prolongamento do passado, ou apenas como oportunidade para resolver dificuldades do presente, pois tenderia a fracassar como proposta de renovação e de abertura para o destino da humanidade. Uma postura otimista ou ingênua, no sentido de prever um futuro promissor. O importante é uma visão lúcida, crítica e realista, capaz de perceber o que é essencial para a sobrevivência da humanidade, respeitando valores, procurando novas e significativas alternativas de convivência humana, a fim de se chegar a um futuro reconhecível e viável. O mundo pós-Covid terá menos gente nos escritórios, poucas cadeiras, muito espaço vazio, advertência contra o uso de elevadores e salas de reunião, e aplicativos para o monitoramento de possíveis contágios. As empresas chegaram à conclusão de que os funcionários, em média, são muito mais produtivos, trabalhando em esquema remoto do que presencialmente. Esperava-se que os funcionários fossem mais dispersos, trabalhando de casa, com filhos e família em volta, cachorros latindo e tarefas domésticas por fazer. Mas, na realidade, as pessoas se tornaram mais focadas, discussões são mais rápidas, não há tanto atraso nas reuniões por Zoom e nem tempo gasto com cafezinho ou fofoca com os colegas. Aprendemos que somos capazes e podemos fazer tudo. Toda a crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Tudo vai passar. Por favor, cuide-se por mim. Eu estou cuidando de mim por você. Então, senhores, esta é a nova realidade do momento
que temos que nos adaptar, nos conviver adequadamente, com isso que está acontecendo conosco. O importante são 3 coisas: use máscaras, lave as mãos e mantenha o distanciamento social. Cuidem-se e que todos sejam muito felizes. Vamos lá, então esse foi o presidente da cooperativa, senhor João Alberto Salve. Bom, meus queridos, então vamos lá, vamos começar, né? Vamos falar sobre o que nós realmente viemos fazer aqui. Então eu vou trazer algumas reflexões, gente, bastante importantes para quem é educador, para quem é pai, quem é mãe, para a gente poder assim, melhorar nesse momento que é tão difícil para todos. Eu não vou falar da pandemia, nem dos dados, nem de nada relacionado a ela diretamente, mas eu vou falar sobre educação, sobre professor, sobre aluno e tal. Eu tenho conversado com famílias do Brasil inteiro e por e-mail e por chat e tal, a respeito de como que as crianças estão fazendo, né? Como é que elas estão lidando com isso. E realmente, gente, nós não fazemos ideia do quão difícil é em todo o país. Nós temos regiões que não adianta a gente passar nenhuma atividade via internet, porque não tem internet. Aí na região de vocês, tem algumas famílias realmente que não têm condição. Outras conseguiriam. Então, para não haver essa diferença toda e novamente a injustiça social acontecer, então vocês decidiram fazer de forma diferente, passar as atividades uma vez por semana e tal. Em algumas outras cidades está acontecendo videoaulas, e aí algumas estão errando, estão passando videoaulas do tamanho de uma aula normal. Isso é contraproducente, isso também não funciona. Então, algumas escolas estão aprendendo que a melhor forma de fazer é passar vídeos curtíssimos, para que a criança, então, possa aprender o conteúdo e depois fazer as atividades. Bom, então deixa eu contar uma coisa para vocês que eu acho que é importante a gente falar. Na sala de aula, como é que a criança assiste essa aula? Olha que interessante. O professor chega na sala e daí faz a chamada, daí manda todo mundo sentar, aí tem os grupinhos batendo papo. Até a aula começar é de 10 a 15 minutos que já se foram. Isso no país inteiro, não é culpa de vocês não é culpa de você, professor. Acontece isso por quê? Porque a gente está lidando com gente, estamos lidando com crianças, com adolescentes, e não é fácil fazer com que esses adolescentes sentem e prestem atenção. Então, a gente gasta esse tempinho. Bom, aí a gente faz uma rápida revisão da aula anterior e aí já começa com um conteúdo novo. Mas olha que interessante, nós professores não ficamos o tempo todo, a aula inteira, dando uma explicação. Não é isso. É uma explicação de 10 a 15 minutos. Depois, o que acontece? A gente repete a explicação, a gente vê se a criança entendeu ou não, a gente passa uma atividade, passa um exercício. Então, quem tem que trabalhar de verdade é o aluno, é a criança que tem que fazer, é a criança que tem que trabalhar. E aí alguém não entendeu, o professor percebe que a maioria não fez, a maioria não foi bem, aí o que a gente faz? A gente revisa, a gente dá aula de novo, a gente explica novamente, às vezes de um outro jeito, às vezes a mesma explicação, mas de qualquer forma a gente explica de novo. Bom, hoje, o que acontece? Se você der um vídeo de 50, fizer um vídeo de 50 minutos, o que está acontecendo? Não é útil, por quê? Porque nós não somos assim, a aula não é desse jeito. Então, o que a gente faria se vocês fossem fazer vídeos? Dá um vídeo de 10 a 15 minutos, o aluno não entendeu, ele assiste de novo, ele dá um replay, ele volta. Então, mudou totalmente a forma da gente ensinar, a forma da gente passar atividades. E aí, nós precisamos apontar para uma questão muito interessante. No passado recente, a maior parte das palestras que eu dava, eu falava sobre autonomia, que a criança precisa ter autonomia. E aí, o que está acontecendo hoje é exatamente a autonomia que está salvando a aprendizagem dessas crianças. Elas precisam ser autônomas na aprendizagem. Quanto mais autonomia, melhor o desenvolvimento. E, por exemplo, você professor,
eu também, nós não tivemos na nossa formação, na nossa universidade, nós não tivemos aulas sobre como fazer uma aula, como fazer uma videoaula, como fazer uma live, como produzir material didático via internet. Nós não tivemos nada disso. Na verdade, a escola ainda está pensando se usa ou não usa calculadora. Percebam como a formação ela é muito retrógrada. E aí a gente sai da universidade para dar aula e a gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que estar modernizando a nossa aula. E a gente tem que se virar sozinho, a gente tem que ter o quê? Autonomia para agora aprender por conta própria. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor atividade para essa criança? Nós temos que desenvolver, inventar, imaginar, porque a gente não aprendeu isso, nós não tivemos essa formação. Com as crianças, com os adolescentes, é a mesma coisa, meus queridos. Nossos adolescentes, nossas crianças precisam aprender por conta própria, porque daqui a algum tempo elas vão estar na sociedade de forma autônoma e elas precisam aprender sozinhas, porque a escola não dá conta de ensinar as coisas novas. Então, o autodidatismo, o aprender sozinho, a autonomia é chave. E aqui, então, agora eu vou trazer a explicação da neurociência. Vamos lá. Você, eu, nós nascemos com aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Quando a gente fala assim, 100 bilhões de neurônios, a gente fica pensando assim, meu Deus, 100 bilhões, como se a gente soubesse quanto que é. Você faz ideia de quanto que é 100 bilhões? Se você fosse contar de 1 até 100 bilhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nunca mais parasse, você levaria mais de 3.000 anos só para contar de 1 até 100 bilhões. Então, 100 bilhões é a quantidade de neurônios que nós temos no nosso cérebro. É a quantidade de células que fazem a gente pensar, agir, refletir, fazem a gente se movimentar. Gente, é isso, mais de 100 bilhões de células do pensamento, da inteligência. Bom, mas a notícia triste é que nós estamos perdendo neurônios. Você, aí, me assistindo agora, está perdendo neurônios. E não é assim, perdi 4 neurônios por live. Não, você está perdendo 4 neurônios por segundo. O teu aluno também. A gente perde, em média, 4 neurônios por segundo. Então, pense um pouco, como é que eu posso estar mais inteligente do que quando eu nasci, se até agora eu só perdi neurônios? Como é que vocês conseguem ser mais capazes, mais criativos, mais inteligentes se você está perdendo neurônio? Então, a gente tem que pensar assim, então, o que faz com que eu seja mais inteligente? E aí vem a chave da questão. O que faz com que eu seja mais capaz, mais criativo, mais competente, mais conhecedor dos assuntos é a construção de sinapses, é a interligação entre os neurônios. Gente, é a quantidade de neurônios interligados que faz com que você seja mais inteligente. Então, quando você vai dar uma aula, quando você, pai, vai conversar com seu filho, quando você, mãe, vai interagir com seu filho, você tem que pensar nisso. De que forma eu tenho que interagir para que essa criança construa novas sinapses, construa novos caminhos cerebrais. E aí vem a neurociência dizendo o seguinte, o cérebro constrói novas conexões se perceber necessidade. Sem necessidade, o cérebro não vai construir novas conexões, ele não precisa. Então, como é que a gente faz isso? Como é que o cérebro faz isso? Toda vez, e agora vem lá, são 4 fatores, pode anotar se quiser, são 4 fatores responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência. O primeiro fator é conquista de desafios. Cada vez que o seu aluno, não você, cada vez que o seu aluno conquistar um desafio, o cérebro percebe que gastou tempo demais, energia demais, foi complexo demais. Então, ele sente a necessidade de construir uma conexão nova para que da próxima vez, no próximo desafio, seja mais rápido,
No próximo desafio, não gaste tanto tempo, nem tanta energia, nem seja tão complexo. Segundo fator, toda vez que o seu aluno supera uma dificuldade, é a mesma coisa. Terceiro fator, toda vez que o seu aluno resolve um problema, mesma coisa, o cérebro cria novas conexões. E por quarto, tem que haver interação de qualidade entre pai e filho, entre mãe e filho, entre professor e aluno. Quando existe qualidade nessa interação, o cérebro também desenvolve melhor. Então, repetindo rapidamente, o cérebro de uma criança se desenvolve se você fizer atividades nas quais ele precisa conquistar desafio, resolver problema, superar dificuldade e você interagir com qualidade. Entenderam? Olha que legal isso. É isso que você tem que levar em conta quando vai passar uma atividade. Por exemplo, escreva os números de 1 até 10 mil. Para quê? Tem desafio? Não, é só repetição, repetição, repetição. Tem dificuldade? Também não. Qual é a dificuldade que tem? Então, o teu aluno não supera um desafio, não conquista desafio, não supera a dificuldade e não resolve problema nenhum. É só uma atividade mecânica, é só uma atividade escrava. Então, gente, para quê? Para quê? Então, por isso que nós, professores, precisamos gastar tanto tempo elaborando as atividades. E aí tem gente que diz assim, vocês só trabalham de manhã. Vá ver. Vá ver o tempo que a gente usou para preparar essa aula, o tempo que a gente usa para fazer uma atividade, para depois corrigir as atividades, para fazer um projeto de avaliação. É muito além daquilo que as crianças veem, daquilo que os pais enxergam. Então, gente, essa ideia precisa estar presente na hora de você passar uma atividade para a criança. Eu tenho que pensar numa atividade que desafie o meu aluno. Eu tenho que pensar numa atividade que tenha um bom nível de dificuldade. Não seja muito fácil, nem muito difícil. Eu tenho que passar uma atividade com tal um grau de complexidade que não seja nem muito simples, nem muito complexo. Eu tenho que ser aquele que acha as atividades mais adequadas, mais otimizadas. E aí é que entra a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa formação, a nossa leitura, a nossa participação em lives, congressos, palestras. É isso que faz a gente pensar sempre em novas formas de ensinar e novas formas de aprender, ok? Bom, vamos lá para um fator importantíssimo que você pode utilizar para ajudar os pais. Veja, nós já sabemos que quanto melhor for a educação em casa, melhor será o aluno em sala de aula. Inclusive, tem uma frase que eu acho que vocês concordam comigo, vocês professores, que é o seguinte: filho hóspede é aluno folgado. Aquele filho que não faz nada em casa, não lava a louça, não passa aspirador, não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não faz nada em casa, ele constrói dentro dele uma ideia falsa de que ele é rei, que ele é importante e que os escravos precisam ajudá-lo. Que escravos, escravo pai, escrava mãe. E aí ele vem para a escola com essa mentalidade e acha que você, professor, é que tem que fazer com que ele aprenda. Que você, professor, que tem que fazer ele passar de ano. É isso que ele acha. Inclusive, muitos desses alunos, quando reprovam, falam assim: o professor Marcão me reprovou. Como assim? Eu não reprovo ninguém. É o aluno que foi folgado, não fez as atividades, não estudou, não aprendeu. Então é o aluno. Só que ele diz assim, se ele reprova, ele diz, o professor me reprovou. Se ele passa, ele nunca fala, o professor me passou. Se ele passa de ano, ele diz assim, eu passei. E se ele reprova, o professor me reprovou. Percebem? Esse aluno não vai longe, não vai muito para frente. Nós temos que mudar a mentalidade. É você, aluno, que é responsável pela tua aprendizagem. E isso envolve autonomia. Mas para que você, professor, possa ajudar esse aluno a ter mais autonomia, então vamos explicar o que você deve dizer aos pais,
o que nós precisamos falar aos pais, inclusive uma live para os pais seria muito legal, é assim, ó, nós precisamos dizer para os pais que educação se faz com 2 fatores, e eu vou explicar para vocês, para que vocês repitam constantemente isso aos pais. Quais são os 2 fatores fundamentais na educação das crianças? Vamos lá. Primeiro fator, afeto. Nós, professores, precisamos ser afetivos com os nossos alunos, precisamos ter uma relação de amizade, uma relação mais próxima, uma relação de vínculo afetivo. Não é para pegar aluno no colo, não é para dar beijinho, não é isso. Ser afetivo é ouvir o aluno, ouvir as suas preocupações, respeitar as perguntas, por pior que sejam. Nós precisamos gastar tempo com eles, interagir com eles. Se você, professor, tem dificuldade de se relacionar com os alunos, de vez em quando as aulas retornarem, gaste um recreio com eles, senta lá no pátio com eles, fica lá batendo papo, ou não faça nada, eles já vão ficar em volta de você, vão te fazer perguntas. Então, esse momento de ouvir, de gastar tempo, de investir no aluno, de perguntar como que ele está, o que está acontecendo, é fundamental. Cria vínculo. E o vínculo é importantíssimo para o ser humano. Nós temos várias pesquisas que dizem que o ser humano, que a criança que não recebe afeto, vai ter problemas seríssimos emocionais mais tarde, graves, inclusive de comportamento, inclusive de disciplina em sala de aula. Então, os pais precisam investir bastante nessa questão do afeto. É como se fosse, gente, a educação de uma criança, do filho, da filha ou do aluno, da aluna, a educação das crianças é como se fosse um trem andando sobre 2 trilhos. Se um dos trilhos for mais alto que o outro, o trem tomba. Se um dos trilhos faltar, o trem descarrila, não tem jeito. Então, a educação só vai funcionar se os 2 trilhos andarem juntos. E quais são os 2 trilhos? O primeiro é o afeto. Você, professor, precisa construir uma relação afetiva com seu aluno. Por isso, se você tiver a oportunidade de mandar recados mais pessoais nas atividades que você envia, ou de vez em quando ligar, se for possível, claro, se for possível de vez em quando ligar para o aluno, conversar com ele, gente, faz uma diferença fantástica na relação que você tem com ele e, portanto, na aprendizagem dele. Então, vamos lá. Primeiro trilho, afeto. Qual é o outro trilho? Se o afeto faltar, o trem cai. Mas o afeto já existe. E esse trilho qual é? Autoridade. Você pai, você mãe, você professor precisa exercer autoridade. Tem que mandar o filho fazer lição de casa sim, tem que mandar estudar sim, tem que desligar a televisão, computador, Facebook, YouTube, tem que desligar as redes sociais sim. E fazer o quê? Fazer o teu filho estudar. Mas você, professor, você pai, também pode orientar você, professor, você, professora, também pode orientar os pais a darem atividades domésticas. Por quê? Porque criança que aprende o valor do trabalho, que aprende que ele não é um rei, um imperador que recebe tudo dos seus escravos, ele aprende o valor do trabalho e aprende a participar. Sabe o que ele vai fazer na escola? Vai participar e vai saber o valor do trabalho. Quando você passa uma atividade para fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que é esse o caminho. Ele já trabalha em casa, portanto, vai trabalhar na escola. É isso, gente. Essa é a ideia fundamental para que a gente tenha alunos mais participativos. Então, voltando. As atividades que vocês enviam para as crianças precisam pensar na conquista de desafio, resolução de problemas, superação de dificuldade e você precisa interagir com qualidade. Como que tem que ser essa interação? Com afeto e com autoridade. Tem que exercer autoridade sim. E nós, professores, somos autoridade por várias razões. Primeira, porque você fez um curso superior que te deu um diploma que te autoriza a dar aula. Segundo, você entrou através de um concurso que te autorizou a ser professor nessa cidade, onde você estiver. Em terceiro,
a diretora, a direção da escola te colocou para dar aula naquela turma específica, portanto, a direção autorizou você a dar aula ali. Então, você tem essa autoridade dada pelo professor. Você tem experiências de vida fantásticas que te autorizam a dar aula, te autorizam a dar explicações. Tudo isso faz com que você seja uma pessoa referência para os seus alunos. E essa referência é importantíssima. Então, percebam. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Percebam. Quanto melhor for essa relação de afeto e de autoridade, melhor os alunos serão. Ok? Bom, e o que mais? Então agora, gente, para que a gente entenda ainda melhor como que uma criança aprende, não importa se é pela internet, no computador, com aplicativos, ou caneta e papel, ou livro, não importa qual. Como que a criança aprende? Qual é o ciclo da aprendizagem? Então agora, gente, vamos lá, vamos entender qual é o ciclo da aprendizagem. Inclusive isso você pode também explicar para os pais. O ciclo da aprendizagem tem 3 fases. Quais são essas 3 fases? Primeira fase, a aula, a leitura, a atividade em si. Quando o aluno pega a atividade que você enviou, que o pai foi lá buscar na escola, quando o aluno pega essa atividade, esse momento é o momento em que as informações vão entrar no cérebro da criança. Mas elas entram aonde? Vão ficar aonde? Onde que elas vão estar? Gente, as informações entram na memória de curto prazo, ou seja, o seu aluno vai esquecer, porque as informações estão na memória de curto prazo. E a memória de curto prazo também é chamado pela neurociência ou neuropsicologia, é chamada de memória de trabalho. É uma memória que você só utiliza naquele momento, você não guarda as informações. Por exemplo, você, na hora de estar preparando o almoço, você liga o fogão, você acende uma chama, você põe uma panela aqui e tal. Você precisa saber que essa panela agora está quente. E essa memória você guarda por pouco tempo. Por pouco tempo. Aí, daqui a alguns dias, você lembra qual panela você utilizou? Em qual chama foi colocada essa panela? Você não vai lembrar nem o que você fez, muito menos o que você comeu, muito menos como foi feito. Por quê? Porque essas informações estão na memória de trabalho. Você vai esquecer, porque o cérebro não precisa dessas informações. Ele esquece. Então, olha que interessante. Isto quer dizer que a criança, quando pega as tuas informações, quando vê a tua aula, quando assiste tua aula lá na escola, quando faz as atividades, vai esquecer. Isso não é fácil, isso não é simples. Então, como é que eu faço para que essa criança não esqueça? Ela não pode esquecer. Então, o cérebro precisa perceber a importância daquilo que foi dado, a importância daquele assunto. E quando ele percebe? Na lição de casa, na revisão. Então, o aluno fez a atividade, em outro momento, ele revê a atividade. Essa revisão manda uma mensagem para o cérebro que significa: opa, estou precisando novamente dessa informação? Deve ser importante. Vou pegá-la e enviar para a memória de longo prazo. Entenderam? É somente quando a criança revê, faz lição, se aprofunda, é que o cérebro percebe a importância. E aí vai para a memória de longo prazo. E aí essa criança, então, vai aprender um pouco mais e não vai esquecer. E agora, gente, tem a terceira fase. A terceira fase do ciclo da aprendizagem. Essa terceira fase vocês precisam falar para os pais. A terceira fase, gente, se chama sono profundo. Nós seres humanos temos 4 ciclos, 3 a 4 ciclos de sono profundo quando a gente dorme.
Então você está dormindo, o teu nível de sono está aqui. Você não está ligado, você está dormindo. Mas de repente teu cérebro aprofunda pra caramba. E lá no sono profundo ele sai e volta a dormir. Volta a dormir normalmente, né? Vai mais o ciclo de sono profundo, volta. Quando ele está no sono profundo, é muito difícil acordar a criança. Você também. Agora, quando o sono está aqui, você acorda com mais facilidade. Essa é a grande diferença. Mas, o que é interessante é que durante o sono profundo, o cérebro libera substâncias que fixam o que estiver na memória de longo prazo. É isso, gente. O cérebro só vai fixar as memórias de longo prazo durante o sono profundo. Percebe a importância disso? Percebe o quanto que é necessário que a criança durma bem? Então, como é que ela vai dormir bem se os pais não dão bola? Então, para dormir bem, aqui vem a informação da Organização Mundial de Saúde. Olha lá. Para dormir bem, criança até 10 anos tem que dormir 10 horas. Não são 8, são 10 horas. Criança até 10 anos precisa dormir 10 horas. Senão não tem os 4 ciclos de sono profundo. E não tendo os 4 ciclos, não fixa. Então, sabe o que acontece com essas crianças? É aquela criança, gente, que faz o seguinte: ela faz a lição, faz a atividade, ela revê, ela faz lista de exercício, ela entrega as pesquisas quando tem que entregar, mas não dorme direito. E se não dorme direito, ela vai falar o quê? Deu um branco. Eu fui fazer a prova e me deu um branco. O que deu um branco? O cérebro foi buscar a informação e não encontrou nada. Não estava lá, porque não foi fixada. Gente, vocês precisam fazer com que essas crianças durmam. Elas precisam dormir 10 horas. E adolescente? Também. Só que adolescente pode dormir 8, 9 ou 10. Então, nossos adolescentes estão indo dormir com o celular na mão. Não estão tendo sono de qualidade. Portanto, não estão aprendendo. Aí você é um excelente professor, você faz uma atividade maravilhosa, você gasta tempo planejando, você se organiza, você faz tudo. Só que na hora de ver o quanto que o seu aluno aprendeu, você percebe que aprendeu muito pouco daquilo que você fez. Por quê? Porque essa criatura não está dormindo. E não é culpa sua, professor? Aí entra a família. Então, quando a gente fala de parceria escola-família, essas coisas, gente, que nós precisamos dizer aos nossos pais, aos pais dos nossos alunos. A gente tem que dizer isso. Essa criança precisa fazer a lição, precisa rever a matéria e precisa dormir bem. Aí o ciclo da aprendizagem se cumpre, o ciclo da aprendizagem se fecha. Ok? Bom, vamos lá, vamos para mais algumas coisas a respeito da interação. Quanto melhor você, professor, estiver pessoalmente como ser humano, melhor será a sua aula. Por quê? Porque a aula depende do vínculo, lembra? O vínculo é importante para a aprendizagem, são os 2 eixos lá, os 2 trilhos. Então, você, professor, precisa estar bem. E agora eu vou falar sobre o seu relacionamento com o cônjuge, relacionamento com o seu filho, relacionamento com o chefe, relacionamento com o colega. Então, deixa eu contar para vocês uma história para a gente perceber o que nós estamos fazendo nesse tempo de intensificação das relações. A gente pode chamar isso de quarentena, que já passou de 40 dias, mas a gente pode chamar de intensificação das relações. Eu estou o dia inteiro com a minha esposa em casa, qual vai ser a consequência? Estou o dia inteiro com meu marido em casa, qual vai ser a consequência? Com meus filhos o tempo todo no meu pescoço, qual é a consequência? Então, eu vou contar uma história para a gente refletir e tirar ensinamentos importantíssimos a partir dessa história. A esposa está trabalhando na empresa e aquele dia ela está
com muito mal-estar. Está menstruada, está com cólica, ela não está legal. E ela adoraria chegar logo em casa, tirar o sapato e descansar. Então ela faz o seguinte, ela liga, ela pega o celular e liga para o seu marido e fala assim, querido, você pode passar aqui e me pegar às 6 horas? Que hoje eu não vou dar conta, estou muito cansada. Daí, tá bom, querido, eu te pego, só que não é fácil parar o carro aí na frente. Você pode descer às 6? Claro, eu desço às 6 e você me pega e a gente vai embora. Tá bom. O cara chega lá na frente do prédio onde a mulher trabalha, 5 para 6, 10 para 6, e fica esperando. Quando chega às 6 horas, cadê a mulher? Olha o que aconteceu. A esposa, na hora de sair do trabalho, o chefe dela diz assim, ai, só espera um pouquinho. Sabe aquele nosso cliente chato pra caramba? Ele pediu pra gente responder o e-mail dele e eu esqueci de te pedir. Por favor, antes de você ir embora, responda aquele e-mail. Aí ela fala assim, mas meu marido já está esperando lá embaixo. Não, por favor, rapidinho, rapidinho, senão esse cliente vai criar um transtorno enorme para nós. Aí ela, tá bom, chefe. Tem hora, gente, que o chefe pede, não tem como dizer não, né? Então, o que ela faz? Liga o computador de novo, que não é rápido. Então, liga o computador de novo, abre o e-mail, vê o que o cliente quer, responde o e-mail, desliga tudo, fecha tudo, desliga a luz e aí vai. Ela faz isso o mais rápido possível, porque ela sabe que o amor da vida dela está lá embaixo esperando no carro. Mas ela chega lá cansada, com dor, irritada, passou do limite dela. Ela chega no carro, o marido, cara amarrado, fala assim: Honra, falei para você 6 horas para estar aqui embaixo e são 6h10. 10 minutos você fez eu ficar aqui esperando. Ela, puxa, querida, deixa eu te explicar. Não tem explicação. Você falou 6 horas, eu estou aqui 6 horas. Foi grosso, estúpido com ela. E ela diz assim, mas o meu chefe, que agora teu chefe tem mais importância que eu? E ainda vem com ceninha de ciúme. Ou seja, piorou tudo. Já estava ruim, agora está pior. Eles vão para casa e nem se conversam, porque agora ele está o quê? Magoadinho, está de bico. Adolescente que adora fazer isso, né? Fica de bico. Resolva o problema, não fica fazendo briquinha, charminho, então, mas é isso que aconteceu. Bom, não conversaram sobre isso, não resolveram o problema, não acertaram, deixaram para lá. Tem coisa que é melhor deixar para lá, e foi isso que ela pensou e deixou para lá. Bom, no outro dia, gente, o chefe dele, o chefe do marido, fala assim, cara, hoje às 6 horas vai chegar lá no aeroporto a nossa supervisora, a nossa superintendente, lá da matriz. Você pode buscá-la no aeroporto? Daí ele, chefe, claro, conta comigo. E aí às 6 horas ele está lá na frente do aeroporto. E a mulher que ele foi buscar não apareceu, nem às 6, nem 6h05, nem 6h10, nem 6h30, nem 7 horas. Aí ele desce do carro, vai lá ver o que está acontecendo, e viu que o voo atrasou, que o voo foi cancelado, e essa mulher manda uma mensagem, o voo só vai chegar às 7h30. Quando chega às 7h30, a mulher aparece, e ela toda constrangida fala assim, meu querido, me desculpa ter feito você esperar tanto. Aí ele, não tem problema, por favor, entre no carro. Gente, olha só, ele é gentil, educado, querido, foi super atencioso com uma pessoa que não faz parte da vida dele. Ele está sendo educado, gentil, carinhoso com estranhos, com gente de fora. E com a própria esposa é grosso, estúpido. Esse é um dos grandes erros que nós cometemos nas nossas vidas. Eu não estou dizendo para você ser grosso e estúpido com o seu chefe. Não é isso, de jeito nenhum. Nós precisamos ser mais carinhosos, gentis, educados, companheiros, cúmplices com quem a gente ama, com quem está do nosso lado. Essa vai ser a nossa grande diferença. E aqui, outra reflexão, queridos.
uma reflexão bastante importante a respeito dessas relações. Veja, se a gente, fechando essa ideia, né? Se a gente é querido, carinhoso com nossos filhos, vai fazer toda a diferença na vida deles. E imagine você, professor, professora, pai, mãe, imagine você, daqui a 10, 20 ou 30 anos, não importa qual é o tempo, imagine você lá no futuro, indo visitar o seu filho. Ele já é casado, já tem filhos, portanto você é vovô, você é vovó, vai chegar essa hora. E aí você chega lá na casa dele e fala assim, filho, tô lembrando aqui lá daquela nossa, lá daquela pandemia em 2020, você lembra? Daí teu filho olha para você e fala assim, meu Deus, mãe, não me faça lembrar, foi o momento mais horrível da minha vida. Vocês só brigavam, só discutiam, só pegavam no meu pé, e vocês nunca conversaram, e eu sentia culpa de tudo aquilo, culpa de vocês estarem brigando, culpa de estar usando o tempo de vocês. Foi horrível esse tempo que a gente esteve juntos. Percebem a dor disso? Agora, olha a outra situação. Você vai na casa do seu filho daqui a 10, 20, 30 anos, não importa, e aí fala assim, filho, lembra daquele momento? Lembra daquela pandemia lá em 2020? Daí o teu filho olha para você, nossa, claro que eu lembro, foi super legal. Eu brinco, claro, obviamente, fora a dor das perdas que a gente vai ter, mas olha o que o filho pode dizer. Pai, mãe, foi super legal. Vocês brincaram comigo, vocês conversaram comigo, vocês contaram histórias da tua infância, da infância de vocês. Foi um dos momentos mais legais da minha vida ter ficado tanto tempo junto com vocês. Foi delicioso. Como é que a gente faz isso acontecer lá no futuro? É agora que a gente faz. É nessa convivência agora. Diminua um pouco o teu nível de cobrança, o teu nível de exigência, diminua um pouco a tua necessidade de perfeição, para que a gente possa investir um pouco mais na convivência, um pouco mais nessa relação com o marido, com a esposa, com o filho, com vó, com vô, com o genro. Não importa, não importa. Desenvolva um pouco mais, seja um pouco mais gentil, um pouco mais generoso. E aqui eu vou trazer uma informação para vocês de uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo casal Gottman. Eles são psicólogos, pesquisadores, fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pesquisaram quais são as características dos casais que fazem com que eles permaneçam juntos, não se divorciem. E aí eles descobriram, gente, que há duas características que fazem que os casais permaneçam juntos: bondade e generosidade. Você está sendo bom com o seu marido? Você está sendo bom com a sua esposa? Você está sendo boa? Você está sendo bom com os seus filhos? Você está sendo generoso? Está doando de si para eles? Então, essa relação vai dar certo, essa relação vai durar, essa relação vai permanecer, ok? E agora eu vou fechar com uma última reflexão, e essa última reflexão vai ser a nossa despedida, e ela vai trazer uma mensagem impactante, que é aquela mensagem que eu falei para você no começo do vídeo que eu traria. Então vamos lá, a mensagem é o seguinte: um rapaz morava junto com seus pais numa casa da fazenda. O pai tinha uma plantação gigante de árvores frutíferas, e aí ele colhia as frutas, e a esposa cozinhava tudo, fazia geleias maravilhosas, colocava nos potes e eles então vendiam na cidade. Essa era a forma com que eles conseguiam então sobreviver, ter comida, ter internet lá na fazenda, ter celular para o filho. Tudo isso que eles podiam fornecer para os filhos vinha do trabalho do pai no pomar, na roça, e do trabalho da mãe na cozinha. E aí o pai falava para o filho: filho, venha me ajudar lá. Ele era grosso, ele era estúpido, falava assim: pai, eu não gosto, eu não sou agricultor, eu não escolhi isso para mim. Aí o pai, triste, chateado, ia trabalhar sozinho na roça e o filho ficava em casa. E aí a mãe
falava assim para o filho: filho, já que você não vai ajudar teu pai, vem ajudar comigo. Não sou cozinheiro, não sou cozinheira, não vou ajudar não. Então ele não ajudava o pai e não ajudava a mãe, não ajudava ninguém. Ele só recebia, ele só recebia. Ele tinha celular, tinha internet, só tudo para ele. Comida, roupa lavada, casa para morar, tudo para ele, tudo para ele. Mas ele não fazia absolutamente nada. Mas chegou um momento de tanto pedir, de tanto insistir, de tanto falar, que eles acabaram discutindo, o pai discutiu fortemente com o filho, foi uma briga feia, começaram a trazer acusações um na cara do outro, até que uma hora o pai falou assim: você para de agir assim, eu não estou criando um vagabundo. Aí o filho deu um soco na cara do pai, quebrou o nariz do pai, o pai caiu no chão ensanguentado. E a mãe veio gritando da cozinha: meu Deus, o que você fez? O grito dela foi tão forte no ouvido desse filho, que o filho fala assim: você é uma filha da... Chamou da pior coisa possível. E falou assim: você só é cozinheira porque você nunca estudou e não estudou porque não quis. Gente, eles ficaram tão humilhados que o pai levantou ali do chão, ensanguentado, olhou para o filho e falou assim: filho, nunca mais pise nessa casa, suma da minha vida, suma da nossa vida, não, você não é mais nosso filho, não quero mais ver você, vai embora. Aí o filho pegou as coisas, pegou umas roupas lá, fez um saquinho e se mandou. Ele, bem perto ali da fazenda, passava o trem, ele foi andando pelos trilhos até a próxima estação, pegou o trem e foi morar numa outra cidade. Lá na outra cidade, ele precisou arranjar emprego e lugar para morar. Emprego, porque senão ele não tinha o que comer. Então, ele chegava nas lojas, nas empresas e tal, e pedia por um emprego. Aí o pessoal falava assim: tá, o que você sabe fazer? Não tenho experiência. Então o teu salário vai ser de tantos reais. Aí ele falava assim: pô, mas isso não dá nem para pagar aluguel. Você que sabe, quer trabalhar ou não quer trabalhar? Daí ele não, e ia para outro lugar, outro lugar, outro lugar. E aí ele continuava procurando quarto para morar, lugar para nada, não conseguiu absolutamente nada que ele pudesse pagar. Até que ele conseguiu chegar num posto de gasolina e falou com o dono do posto de gasolina: posso morar na borracharia? Eu ponho ali, eu faço uma separação com os pneus e ponho um colchão ali no chão e posso morar ali. E aí você me dá um emprego de frentista. Então o dono topou, ele quis ajudar o menino, quis ajudar o rapaz. Então o que ele fez? Trabalhava como frentista no posto de gasolina e dormia na borracharia. E aí passou a ser a vida dele. Então ele começou a ter um pouquinho de possibilidade de sobreviver. O amigo dele, outro frentista, falou assim: de onde você veio? O que você fazia antes? Eu morava com os meus pais lá na fazenda. Fazenda! Nossa, tudo de bom, né? Fazenda é muito legal, a gente come do bom e do melhor. Daí ele: é verdade. E o que você fazia lá para ajudar teu pai? Não ajudava, ele fazia tudo sozinho. Tá brincando? Você ganhava tudo e não ajudava teu pai? Tá. Ajudava sua mãe, então? Não ajudava a minha mãe. Eu não tô acreditando que você não ajudava nem teu pai, nem tua mãe. Ganhava roupa lavada, cama, comida, internet. Você ganhava tudo, roupa inclusive. Você ganhava tudo e não fazia nada. Aí o rapaz: pisei na bola. Aí, gente, naquela noite, ele foi dormir ali naquele lugar frio, feio, sujo, pensando no lugar maravilhoso onde ele morava, pensando que não tem ninguém para conversar com ele ali, e pensando o quanto que ele explorou o seu pai, o quanto que ele foi injusto com o pai, o quanto que ele explorou a sua mãe, e aquele sentimento o fez se arrepender profundamente. E aí ele pensou assim: meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Mesmo que eu nunca volte para a casa dos meus pais, eu preciso pedir perdão a eles. Só que eles me proibiram de pisar lá, eu não posso chegar lá e pedir perdão. O que eu faço? Aí ele resolveu fazer uma coisa bem interessante. Ele escreveu uma carta para os pais. Querido pai, me perdoe por ter batido em você. Você estava certo, eu deveria ter te ajudado sempre, nunca ajudei. Você estava certo em me falar que eu ia ser um vagabundo.
Você tinha razão em tudo que você me falou. Eu errei, eu fiz tudo errado, me perdoe. Mãe, você sempre pediu minha ajuda, eu nunca te ajudei. Você lavava minha roupa, você fazia comida para mim, você me dava tudo, me dava dinheiro para as minhas coisas. Eu errei com você, eu te humilhei, te xinguei. Você nunca mereceu que eu agisse dessa forma. Eu errei, me perdoe. Daí ele escreveu embaixo da carta assim: mas eu sei, lá no fundo do meu coração, que vocês não querem mais que eu apareça, que não querem mais que eu vá até vocês. Vocês têm todo o direito de não me perdoar. Mas se houver perdão, se vocês tiverem algum perdão dentro do coração, pendurem uma toalha branca no galho da árvore, que eu vou passar de trem em tal dia, e se do trem eu vir, se eu conseguir enxergar a toalha branca na árvore, eu vou descer na próxima estação e vou vir até vocês e a gente pode se reconciliar e vou pedir perdão pessoalmente a vocês. Mas, se não tiver a toalha branca, eu passo reto com o trem, vou embora e vou tentar mais uma vez, em outra cidade, ter um pouco de dignidade, um pouco de vida, onde eu não estou tendo aqui onde eu estou. E vocês sempre me deram essa dignidade, mas vocês agora têm o direito de dizer não. Vocês têm o direito de não me perdoar. Bom, gente, essa foi a carta que ele mandou. Quando chegou o dia marcado de passar de trem, ele chegou, sentou na janela, ficou olhando lá para fora, na ansiedade, no desejo profundo. Eu quero ver uma toalha branca pendurada na árvore, porque se eu vir essa toalha, eu sei que eu tenho perdão. Eu preciso ver essa toalha. Então ele ficava olhando para fora, esperando a fazenda se aproximar. E o trem foi indo, foi indo. Ele não olhava para ninguém, não conversava com ninguém. A única coisa que ele queria ver é uma toalha branca. Gente, quando o trem se aproximou da fazenda, todas as pessoas foram para a janela. Todas as pessoas iam para a janela e falavam: meu Deus, que coisa mais linda! Eles não sabem, mas o que eles estão vendo? Quando ele conseguiu enxergar, gente, o pai não tinha colocado uma toalha branca no galho da árvore. Ele pintou de branco a árvore inteira. Ele pendurou todas as toalhas brancas que existiam na casa. Ele pendurou lençóis e lençóis brancos naquela árvore que o vento ficava balançando. Essa árvore branca dava para ser vista a quilômetros de distância. Quando ele viu, ele começou a chorar. Ele sabia que tinha perdão. Ele desceu na próxima estação, correu para os seus pais e os abraçou e pediu perdão. Querido, sabe o que está faltando na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Estão faltando árvores brancas. Está faltando um pouco mais de perdão, um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de tolerância. Chega de preconceito, chega de apontar o dedo na cara do outro, dizer você é diferente. Se é diferente, foi Deus que fez, não importa qual é a diferença. Não importa cor, raça, religião, não importa orientação sexual, não importa. Nós não podemos ser preconceituosos, não podemos acusar, não podemos pôr o dedo na cara de ninguém. O que nós precisamos e podemos é ser gentil, carinhoso, generoso e de bom coração. Isso nós podemos. E aí nós podemos fazer toda a diferença na sociedade. Querido professor, querida professora, obrigado por ter ficado comigo até agora. Põe em prática esses princípios da ciência, da psicologia e do bom coração, que a gente vai fazer diferença na vida dessas crianças que se tornarão adultos maravilhosos lá no futuro, ok? Vanessa, é com você. Vamos lá, vamos voltar. Oi, professor. Estávamos aqui ouvindo atenciosamente as suas palavras e quanta coisa legal, quanta sabedoria que você nos trouxe nessa manhã.
eu acredito que nós ficamos assim, cheio de entusiasmo e realmente que nós possamos ser árvores brancas. Precisamos dessas árvores brancas, precisamos fazer a diferença na vida do nosso aluno e também fazer a diferença na nossa vida, né? Porque a diferença começa conosco mesmo. E eu venho aqui agradecer as suas palavras. Eu acho, e não só eu, como todos os diretores, professores, que a palestra foi maravilhosa, mas a gente precisava de uma parte 2, porque uma palestra só é muito pouco, e seria muito legal. Fica aí o nosso convite para que você volte para conversar conosco, que a gente possa interagir mais vezes, talvez algo com os pais ou até mesmo com os nossos professores, mas realmente foi muito bom, muito gratificante. E a gente está num período, professor, que essas coisas enchem os nossos ouvidos, mas enchem o nosso coração também. Quando você nos trouxe da afetividade, vem selar tudo aquilo que a nossa rede pensa. Nossa rede não é uma rede só teórica, que pensa só em conteúdo. A gente pensa realmente nos eixos de aprendizagem, a gente pensa naquilo que o aluno pode aprender, naquilo que ele pode se desenvolver, e a gente sabe que sem afetividade a gente não consegue. A gente precisa dessa afetividade. E ouvir a sua fala nos enche de carinho, de vontade de ser cada dia melhor. Porque realmente não é fácil, como você disse, a gente depende da família, da criança, a gente depende da gente também, mas se todo mundo junto buscar, a gente consegue. Então, assim, fica o nosso agradecimento e o convite de volta, né? Nós teríamos várias perguntas, mas não dá tempo para fazer, porém, eu gostaria que rapidinho você pudesse falar sobre esse medo que o professor está nesse período dessa pandemia. Ele está com medo de voltar para a escola, ele está com medo de estar com as crianças, e não pelas crianças, mas pelo vírus, né? Que a gente sabe que tem aí um efeito devastador, mas que a vida fora disso, né? Nós temos muitas pessoas curadas, graças a Deus, e que você falasse um pouquinho dessa insegurança, desse medo, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que retornar. Não sei como vai ser essa volta, estamos vendo os protocolos, né? Mas nós vamos ter que voltar. Dá para falar um pouquinho disso com a gente? Claro que dá. Então, gente, deixa eu trazer um pouquinho de informação a respeito disso. Nunca passamos por essa situação, então é tudo novo para todo mundo, inclusive para os gestores que precisam tomar as decisões de quando que a escola vai voltar, também é uma decisão bastante difícil. Mas tudo isso, gente, nós vamos levar em conta, os gestores precisam levar em conta o risco e o ganho. Então, assim, permanecer da forma como está, qual é a consequência, qual é o negativo e qual é o positivo. E aí agora, quando a pandemia já estiver um pouco mais controlada, um pouco mais, a gente estiver um pouco mais aliviado em relação às consequências, e quando a vacina estiver perto, quando a cura estiver mais perto, uma série de questões que vão ser levadas em conta, daí vão decidir que a gente volte. Por quê? Porque o risco de continuar da forma como está vai ser pior do que voltar. Então, todas essas decisões, gente, são tomadas com muito medo. E o que o medo faz? O medo pode fazer duas coisas. O medo pode te paralisar ou o medo pode te proteger. Por exemplo, você está andando na beira de um penhasco. Você não vai lá na beiradinha só para ver como é que é. Por quê? Porque você pode cair e pode morrer. Então, o medo faz com que você se afaste da beirada. Então, o medo faz o quê? Te protege, mantém você protegido. Agora, uma pessoa que tem medo excessivo vai deitar no chão e não vai andar. Mas era para passar, era para ter continuado andando. Ela vai travar e vai ficar ali, vai piorar a situação. Então, veja, quando o medo é exagerado, nos bloqueia, nos limita, faz com que a gente não produza, faz com que a gente esteja muito ruim, muito mal diante de tudo. Um pouco de medo é saudável, percebe? Então, assim, o que o medo saudável faz?
faz a gente lavar as mãos, usar álcool gel, faz com que a gente use máscara. Esse é um medo saudável, um medo que nos protege. Então, o retorno a gente não sabe quando vai ser, porque em várias cidades agora que vai vir o pico, por exemplo, aí em Dracena, em São Paulo, esse pico pode estar vindo ainda, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Ninguém sabe. Então, a realidade é muito diferente para cada um. O que eu diria para você é, não tenha vergonha de dizer que está com medo. Isso faz parte de nós humanos. Nós precisamos deste medo saudável. Então, não tenha vergonha. E, por outro lado, saiba que quando a gente voltar, inclusive isso se pode até dizer para os familiares, quando a gente voltar, a gente vai rever a programação, a gente vai fazer novamente o currículo, a gente vai fazer novas atividades de avaliação, a gente vai adaptar tudo para o retorno das crianças. E se esse ano letivo for embora e não der certo, não funcionou, queridos, a vida vale muito mais que a escola, a vida vale muito mais que um currículo, a vida vale muito mais do que um ano adiantado ou atrasado na escola. Essas coisas não são importantes. O que é importante é realmente a vida. Então, professor, professora, saiba que você tem do seu lado toda a secretaria, nós, todo mundo. A gente sabe que não é fácil. Então, estamos contigo, estamos com você. Ok? É isso mesmo, professor. Realmente, e a vida que nós temos é o que nós temos de mais precioso, né? Nossa vida conta mais do que tudo. E se nós não voltarmos presencialmente, a gente já voltou de maneira significativa. Talvez o nosso real esteja longe do ideal, mas nós já voltamos e nós estamos fazendo o máximo que podemos. Mas muito obrigada, professor, muito obrigada. Que Deus abençoe, que você continue aí explanando esse conteúdo de maneira tão significativa. Muito obrigada, mas fica aí o nosso convite da volta e a gente vai combinar uma parte 2, talvez não agora, mas podemos conversar depois. Legal, gente. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Você que está me ouvindo, você que está aqui até o final, quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram é @Marcos Meyer Oficial. Ou no meu canal do YouTube também, vai ser muito legal ter você por perto. Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada, professor. Deus abençoe. E até a próxima. Até a próxima.